Por que fez um quarto cheio de bilionários e executivos implacáveis subitamente ficar de pé para uma garçonete? A mulher segurando a bandeja de champanhe não era apenas uma servente. Ela era a esposa do anfitrião, Marcus Thorne, um homem que pensava que tinha o mundo em uma corda. Ele a forçou a servir seus convidados como um jogo cruel, uma limpa à garganta, forma de provar seu poder. Mas ele cometeu um erro. Ele não apenas subestimou sua esposa, ele não tinha ideia de quem ela realmente era. E pelo final da noite, uma palavra dela traria seu império inteiro em colapso ao chão. A cobertura cintilava. Uma gaiola estéril de vidro e aço empoleirada alto acima da Baía de Boston. Abaixo as luzes da cidade borravam-se em um rio de diamantes. Mas aqui em cima, a única luz que importava era o brilho azul-branco frio de lustres modernos. Este era o mundo de Marcus Thorne, e esta noite ele era seu rei. A festa era um monumento ao seu ego. Era uma celebração por um negócio ainda não fechado. Uma volta da vitória ainda não ganha. Marcus, um parceiro na Apex Capital, estava à beira de uma aquisição hostil lendária, e ele havia reunido a elite financeira da cidade para testemunhar. Sua esposa, Sarafina, estava perto do bar com um tampo de ônix, seu reflexo olhando de volta para ela de uma geladeira de vinho de cromo polido. Tem certeza que não quer que eu ligue para a agência? Marcus, ela havia perguntado 2 horas antes. Sua voz um murmúrio baixo constante. Os Fitzgeralds estão vindo. Harrison Cole está vindo. É demais para apenas nós. Marcus havia rido, um som curto e latindo que nunca alcançou seus olhos. Ele estava lá amarrando uma gravata cinza prateada, seu olhar fixo em seu próprio reflexo no espelho do chão ao teto do quarto. Bobagem, Sarah. É mais íntimo assim, mais pessoal. Eles apreciarão o toque caseiro. A mentira pairava no ar entre eles, densa e sufocante. Isso não era sobre intimidade. Era sobre poder. Era um teste, mais um em uma longa, fria série. Por 2 anos, Sarafina havia sido a senhora Marcus Thorne. Por 2 anos, ela havia desempenhado o papel da mulher quieta, bonita e ligeiramente tola que ele supostamente havia salvado de uma vida de obscuridade. Ele adorava contar a história de como ele a encontrou trabalhando como uma simples arquivista na biblioteca da cidade. Um rato que ele havia transformado em uma princesa. A verdade era que ele não a havia transformado. Ele a havia meramente aprisionado. Agora o vestido preto, ele havia dito, gesticulando para a simples bainha sem mangas pendurada no guarda-roupa. Não o Chanel, o simples. Não queremos que você pareça estar se esforçando demais. Apenas simples, elegante, útil. Útil. A palavra foi um tapa. Agora ela estava perto do bar, uma pesada bandeja de prata em sua mão. Os primeiros convidados estavam chegando, uma onda de perfume caro, risadas estrondosas, limpa a garganta e o cheiro metálico afiado de ambição. Marcus querido, uma mulher chamada Cynthia Davis, gorjeou, beijando-o no ar, seus olhos afiados como cacos de vidro, varreram Sarafina. E Sarah, você parece adorável. Mas onde está a equipe? Marcus envolveu um braço na cintura de Sarafina, seus dedos cravando-se em seu quadril em um gesto que parecia afeição, mas parecia um torno. Sarah insistiu em lidar com as coisas ela mesma esta noite. Ela é uma anfitriã natural, não é, querida? Ele sorriu e Sarafina sorriu de volta, um gesto vazio perfeito que ela havia dominado. Claro. Posso lhe trazer um copo de champanhe, Cynthia? Pela próxima hora, ela se moveu pela multidão. Ela serviu flautas de Dom Perinho. Ela ofereceu vieiras embrulhadas em bacon. Ela sorriu enquanto os colegas de Marcus olhavam através dela, seus olhos deslizando por ela como se ela fosse parte da mobília. Ela era o fantasma em seu banquete. Marcus estava fazendo corte pelas janelas enormes, sua voz subindo em triunfo. É um negócio feito, Harrison.
Tô te dizendo, o velho Dubois, ele não sabe o que o atingiu. Nós temos os votos. O conselho é nosso. Harrison Cole, o parceiro sênior da firma e um homem que parecia perpetuamente preocupado, ajustou seus óculos. Eu não sei, Marcus. Esta Dubois Maritime é do velho mundo. Eles são construídos como uma fortaleza. E seu acionista principal, esta RG Holdings, ninguém sabe quem eles são. Eles são um fantasma. Se eles apoiarem Dubois, estamos acabados. Eles são um fundo silencioso, Harry. Um fundo fiduciário de dinheiro antigo preguiçoso na Suíça. Eles seguirão o caminho de menor resistência. Eles seguirão o dinheiro, Marcos descartou, tomando outro gole. E estou oferecendo a eles um rio dele. Sarafina pausou, sua mão firme enquanto ela oferecia uma bebida a um analista júnior. RG Holdings, um nó frio apertou em seu estômago. Um convidado esbarrou nela, espirrando champanhe em sua mão. Cuidado, ele murmurou, nem mesmo olhando para ela. Minhas desculpas, Sarafina disse, sua voz impossivelmente calma. Ela recuou para a cozinha para buscar mais guardanapos, suas mãos tremendo quase imperceptivelmente. Ela encostou-se no balcão de aço inoxidável frio, fechando os olhos por apenas um segundo. RJ Holdings. Ele não poderia possivelmente saber. Não era possível. Marcos entrou apressado na cozinha, seu rosto corado com álcool e vitória. Ele não a viu no início, pegando outra garrafa da geladeira. Sarah, pare de se esconder. Caldwell precisa de outro whisky. Ele a viu então, sua quietude, sua compostura. Isso o enfureceu. Ele queria que ela parecesse nervosa, que parecesse humilde. O que há de errado com você esta noite? Ele estalou, sua voz um rosnado baixo. Você parece patética. Eu pensei que isso seria divertido te observar servindo meus amigos, mas é apenas triste. Você é uma garota que eu peguei de uma biblioteca, Sarah. Uma peça de decoração. Agora coloque um maldito sorriso no seu rosto e volte lá para fora. Você está me envergonhando. Sarafina olhou para ele. O homem que ela pensava ter amado havia sumido, substituído por este estranho cruel e vazio. Ou talvez este fosse quem ele sempre foi, e ela havia simplesmente sido desesperada demais por uma vida normal para ver isso. Sim, Marcos, ela disse, sua voz como seda. O que você disser. Ela pegou sua bandeja, mas ao se virar, ele agarrou seu pulso. E lembre-se, ele sussurrou, sua voz entrelaçada com veneno. Sem mim, você não é nada. Você é apenas um ratinho quieto. Não se esqueça disso nunca. Ela olhou para a mão dele em seu pulso, para o pesado relógio de ouro que ele usava. Um Pac Philippe, um presente que ela havia dado a ele. Então ela olhou de volta para seu rosto. Eu não vou, ela disse. E enquanto ela voltava para o coração rugidor da festa, Sarafina sabia uma coisa com certeza arrepiante. A noite estava longe de terminar. E ele estava certo. Ela não esqueceria. Sarafina Reis não existia até ela ter 24 anos de idade. Antes disso, ela era Sarafina Russo, a única herdeira da Russo Global, uma holding privada baseada na Suíça, com um portfólio tão vasto e discreto que era referido em círculos financeiros como o fantasma. Eles não construíam coisas. Eles possuíam coisas. Linhas de transporte, patentes farmacêuticas, minas de terras raras e, ironicamente, várias das mais proeminentes instituições bancárias do mundo. Seus pais, Jean-Pierre e Alice Tister Russo, haviam sido brilhantes, amorosos e patologicamente privados. Eles a criaram não em um palácio, mas em uma propriedade tranquila e vasta fora de Genebra, cercada por livros, tutores e lições de economia, línguas e história da arte. Eles a ensinaram que seu nome era uma responsabilidade, não um privilégio. O homem mais barulhento na sala, Sherry, seu pai sempre disse, é o mais fraco. Quando ela tinha 23, eles foram mortos. Um acidente de avião particular nos Alpes,
A mídia mundial reportou a tragédia do bilionário recluso e sua esposa, Sarafina, deixada sozinha com um império que ela nunca pediu. Fraturada. Por um ano, ela deixou o conselho de diretores liderado pela amiga mais antiga de seu pai, Genevieve Martin, administrar a empresa. Sarafina simplesmente desapareceu. Ela não conseguia respirar sob o peso do nome Rousseau. Ela queria saber se uma única pessoa na Terra poderia vê-la. Não os herdeiros, não o portfólio, apenas a mulher que amava a literatura russa e preferia dias chuvosos. Ela criou Sarafina Reis usando o sobrenome de solteira de sua mãe. Ela se mudou para Boston, uma cidade onde ela não conhecia ninguém. Ela se matriculou em um programa de mestrado para ciências de arquivo e biblioteca, uma paixão pessoal. Ela conseguiu um pequeno apartamento em Beacon Hill e um emprego na Biblioteca Pública de Boston, perdendo-se no cheiro quieto e empoeirado de papel velho e histórias esquecidas. Pela primeira vez em sua vida, ela era normal. Ela estava feliz. E então Marcus Thorne entrou. Ele era um doador presidindo uma arrecadação de fundos. Ele não era como os homens europeus com quem ela havia crescido. Todo polimento e nenhuma espinha. Marcus era a ambição americana crua. Ele tinha uma energia atrevida que a fascinava. Ele a viu. Realmente a viu. Ou assim ela pensou. Ele não falou sobre dinheiro. Ele falou sobre construir, sobre vencer. Ele foi encantado por sua inteligência quieta, sua falta de artifício. Ela foi encantada por sua atenção. Ele foi o primeiro homem que quis Sarafina Reis. O romance foi um turbilhão. Ele era atencioso, generoso e protetor. Ele amava que ela estava desimpressionada por seu mundo, não percebendo que ela havia sido criada em um mundo que ananicava o dele. Ela se apaixonou e, em seu desejo de manter esta única coisa real para si, ela manteve seu segredo. Ela disse a ele que seus pais haviam falecido, que ela estava sozinha, que o pequeno fundo fiduciário do qual ela vivia era modesto. Ele a havia encontrado. Ele a havia salvado de uma vida solitária. O casamento foi pequeno e particular, ela insistiu, e então, quase imediatamente, a mudança começou. O homem que amava sua natureza quieta, agora a chamava de chata. O homem que elogiava sua inteligência, agora a menosprezava. Sua proteção se tornou controle. Ele insistiu que ela deixasse seu trabalho sem sentido. Ele os mudou de seu condomínio em Back Bay para a cobertura estéril. Ele a isolou. Sarafina, a mulher treinada para analisar estratégias de mercado complexas, percebeu que havia feito o investimento mais tolo de sua vida. Ela havia dado seu coração a um homem que não queria uma parceira. Ele queria uma posse, um acessório bonito e silencioso para provar que ele tinha classe. Ela ficou, não por fraqueza, mas por estratégia. Ela viu a podridão em seu caráter e começou a suspeitar que ela percorria seus negócios. Ela suportou a humilhação, a crueldade casual, as noites solitárias. Ela observou, ela ouviu, e na calada da noite ela fez chamadas silenciosas e criptografadas para Genebra. Genevieve. Ela murmurava em seu telefone seguro. Faça uma verificação na Apex Capital. Eu quero saber tudo. Sua alavancagem, sua exposição, seus parceiros. Sarafina Monde, a voz de Genevieve crepitava de volta. Apenas volte para casa. Por que você está jogando este jogo com esta criança? Ele não é uma criança, Jen. Ele é um predador e ele é meu marido. Eu preciso ter certeza que não vou fugir. Limpa a garganta. Eu sou a filha do meu pai. Eu sairei e farei isso quando estiver pronta. Por 6 meses ela havia estado planejando sua saída. Ela havia estado montando uma nova fundação, providenciando a transferência silenciosa de ativos e, com a ajuda de Genevieve, rastreando as próprias finanças de Marcus. Ela sabia que ele estava super alavancado. Ela sabia que ele era imprudente. O que ela não sabia até esta festa era seu alvo, Dubois Maritime. Ela queria rir, um som amargo e histérico. Não era apenas uma empresa. Foi a primeira aquisição de seu avô.
Era a base do portfólio Roso. Marcos não era apenas um valentão. Ele era um idiota. Um tolo cego e arrogante que estava tentando encenar uma aquisição hostil da empresa de sua própria esposa. E RG Holdings, o acionista fantasma, ele estava tão certo que seguiria o dinheiro. Aquela era ela. O jogo havia acabado. Ele acabara de entregar-lhe o checkmate. Sarafina retornou à sala de estar, sua compostura uma máscara de porcelana. O ar estava denso com fumaça e alto parabéns. Marcos estava agora no centro da sala, um copo de uísque na mão, divertindo Harrison Cole e outros dois parceiros com seu plano de batalha. O velho, Arnaud Dubois, ele é uma relíquia, Marcos zombou, e várias pessoas riram. Ele ainda acredita em apertos de mão e acordos de cavalheiros. Estou correndo em círculos em torno de sua equipe jurídica. Ele nem saberá que tomamos a empresa até eu estar sentado em sua cadeira. E os funcionários? Perguntou um parceiro júnior, David. Eles são uma das poucas firmas de transporte marítimo restantes com um pacote completo de pensão e benefícios. Os sindicatos são fortes. Sindicatos? Marcos zombou. Pensões? Essa é a primeira coisa que pegamos. Nós despojamos os ativos, vendemos a frota e alavancamos os contratos portuários. A empresa está gorda. Nós a apararemos até o osso. É aí que está o lucro real. Sarafina sentiu um calafrio. Seu avô havia conhecido os estivadores. Ele havia construído aquela empresa com eles. Isso não era apenas negócio, era profanação. Ela se moveu em direção a eles, sua bandeja mantida alta. Sr. Cole, mais champanhe. Harrison Cole, seus olhos fixos em Marcos, dispensou-a com um aceno. Agora não, querida, querida. Ela era uma peça de mobília. Marcos a viu e seus olhos se estreitaram. Ele a queria fora. Ele queria ser a única estrela no céu. Ele sorriu um sorriso cruel e fino. Sara, querida, você tem trabalhado tanto, mas você perdeu um ponto. Ele apontou para o chão perto de seus pés. Um convidado havia deixado cair uma azeitona. A sala não ficou em silêncio, mas algumas conversas diminuíram. Os parceiros, Cole, David, os outros, olharam para longe, um lampejo de constrangimento em seus olhos. Mas ninguém falou. Ninguém desafiou o rei. Pegue, querida, Marcos disse, sua voz suave, quase amorosa, mas seus olhos eram puro aço. Era um teste de lealdade, uma execução pública de sua dignidade. Sarafina olhou para a azeitona no chão de mármore polido. Ela olhou para o sapato de couro italiano de 3 mis de Marcos polegadas longe dele. Ela viu os sorrisos maliciosos nos rostos de seus rivais, a pena nos olhos de suas esposas. Este era o momento, a humilhação final clarificadora. O homem que jurou protegê-la estava pedindo a ela para se ajoelhar. Sara, ele avisou, seu sorriso apertando. Ela colocou a bandeja de prata em uma mesa próxima, com um clique quieto e definitivo. A sala estava em silêncio agora. Não, ela disse. Sua voz não era alta, mas ela cortou a música de jazz como uma navalha. O rosto de Marcos corou um vermelho escuro e feio. O que você disse? Eu disse, não, eu não vou pegar isso. Ela se virou, não para a cozinha, mas para o corredor que levava à ala privada deles. Sarafina, Marcos sibilou, sua voz um estalo de chicote. Não se atreva a ir embora de mim. Você está fazendo uma cena. Não, Marcos, ela disse pausando no arco do corredor. Ela olhou de volta para ele, para a sala cheia de pessoas poderosas que estavam agora olhando, transfixadas. Você já fez a cena. Eu estou apenas terminando a peça. Ela foi embora, suas costas retas, cada passo um golpe de martelo contra a vida que ela havia estado vivendo. Ela ouviu Marcos sibilar. Volte aqui. Mas ela não desacelerou. Ela entrou em seu escritório, a única sala em que ele nunca entrou, chamando-a de seu buraco de rato. Era elegante, moderna, e continha apenas uma mesa, uma cadeira e um sistema de comunicações de última geração,
totalmente criptografado ligado diretamente a Genebra. Ela sentou-se e apertou um único botão. Um segundo depois, uma voz respondeu. Genevieve, sou eu. Sarafina disse, sua voz tremendo, não de medo, mas com uma raiva fria e libertadora. A hora é agora, Jen. Eu terminei. Graças a Deus, Genevieve respirou. O que você precisa? Eu quero que você liquide nossa posição inteira na Apex Capital. Tudo isso. Eu não me importo com o preço. Eu quero que seja vendido. Houve uma inspiração forte na outra ponta. Russo Global detinha uma participação silenciosa de 15% na firma de Marcos, um investimento feito muito antes de Sarafina sequer o conhecer. Era uma âncora de sua estabilidade. Sara, isso é mais de US$ 1 bilhão. Despejá-lo de uma vez fará suas ações caírem. Isso os destruirá. Eu sei, Sarafina disse, esse é o ponto. A Bolsa de Zurique abre em quê? 30 minutos. Faça isso. Considere feito. O que mais? Arrume-me Arnaud Dubois agora. Não me importo onde ele está. Eu preciso falar com ele. Ele está em Boston, Sara. Ele voou para uma reunião de emergência do conselho amanhã por causa do seu marido. Sarafina sorriu, uma expressão fria e afiada. Eu sei. Coloque-o na linha. E então encontre-me um carro, um de verdade. Estou saindo. Ela desligou, levantou e entrou em seu camarim anexo. Limpa a garganta. Ela ignorou o simples vestido preto amassado no chão. Ela passou pelas filas de roupas Marcos havia comprado para ela. O bege de bom gosto, os cinzas elegantes. No fundo, selada em um saco de roupas, estava sua própria roupa. Ela abriu o zíper. Dentro havia um terno feito sob medida por um designer em Milão. Um azul marinho profundo e poderoso. O tecido era severo, o corte imaculado. Era o terno de uma CEO, o terno de uma russo. Ela começou a se trocar. O rato estava feito. A rainha estava pronta. De volta na cobertura, a atmosfera havia coalhado. A saída de Sarafina havia jogado uma granada na noite perfeitamente curada de Marcos. Ele estava andando pela janela, um uísque fresco na mão, forçando uma risada. Mulheres, hein? Ele disse a Harrison Cole. Tão emocionais. Ela está provavelmente tendo uma enxaqueca. Ela ficará bem. Cole não estava sorrindo. Ela o envergonhou, Marcos. Na frente de todos. Na minha frente. Ela se envergonhou. Marcos estalou. Ela é uma bibliotecária, Harry. Ela não é feita para esse tipo de pressão. Esqueça! Vamos falar sobre o voto do Dubois. Precisamos estar unificados quando nós... As portas do elevador cromadas no final do corredor tilintaram. Um silêncio caiu sobre a sala. Limpa a garganta. Este não era um elevador de convidados. Era o carro particular, e a única outra pessoa com uma chave para ele era aquela por quem Marcos havia estado esperando a noite toda. Aquele sobre quem ele havia estado simultaneamente se gabando e temendo. As portas deslizaram abertas. O mordomo, o único membro da equipe que Sarafina havia insistido em manter, um velho amigo da família de Genebra, quem Marcos confundiu com um simples funcionário, deu um passo à frente, anunciando o Sr. Arnaud Dubois, o mordomo. Antoine disse, sua voz clara e afiada. Um homem mais velho, provavelmente em seus 70 e poucos anos, entrou na sala. Ele era alto, magro como um trilho, com uma mecha de cabelo branco e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Ele usava um terno de 3 peças perfeitamente ajustado, que fazia todo outro homem na sala parecer uma criança. Este era Arnaud Dubois, a relíquia, o dinossauro, o CEO da Dubois Maritime. A raiva de Marcos desapareceu, substituída por um charme astuto e predatório. Ele avançou apressado, mão estendida. Ano, bem-vindo! Bem-vindo! Eu sou Marcus Thorne. Tão feliz que você finalmente pôde vir.
Estávamos apenas brindando seu legado. Ano Dubois não olhou para Marcos. Ele não pegou sua mão. Seus olhos azuis afiados estavam vasculhando a sala. Um olhar de profundo desgosto em seu rosto. Eu não estou aqui para seus brindes, Sr. Thorne, Dubois disse, sua voz um sotaque francês áspero. Eu vim para dizer a você na sua cara. A resposta é não. Não seremos comprados. Não seremos desmembrados. Você e sua firma, Abutre, podem voltar para qualquer buraco de onde você rastejou. A cor sumiu do rosto de Marcos. Harrison Cole deu um passo à frente, suas mãos levantadas de forma suplicante. Agora, Arno, não sejamos apressados. A oferta é mais do que generosa. Nossos acionistas. Seus acionistas? Dubois o interrompeu, sua voz subindo. Seus acionistas são crianças brincando com fósforos. O poder real, o único poder que importa neste negócio é RG Holdings. E eles não aprovaram e não aprovarão este circo. Eu vim aqui como uma cortesia. Agora, se me dá licença, ele se virou para sair. Espere, Marcos disse, desespero rastejando em sua voz. RG Holdings, eles são apenas um nome em uma página. Eles são silenciosos. Eles nem sabem quem você é. Dubois parou. Ele se virou lentamente, um olhar de pena em seu rosto envelhecido. Eles sabem exatamente quem eu sou, monsieur. E é claro que você não tem ideia de quem eles são. Foi naquele exato momento que Sarafina retornou. Ela emergiu do corredor, não no simples vestido preto de uma serva, mas no terno azul marinho. Seu cabelo, antes em um coque simples, estava solto, caindo sobre seus ombros em uma onda elegante e escura. Ela usava um colar de pérolas simples e perfeitas. Ela parecia, em uma palavra, régia. A sala, já quieta, ficou totalmente imóvel. Marcos olhou fixamente, sua boca abrindo e fechando. Sara, que diabos você está vestindo? Eu te disse para ir para o seu quarto. Sarafina não olhou para ele. Seus limpa a garganta, olhos encontraram Arno Dubois. Arno congelou. Ele olhou fixamente para ela, sua expressão de granito desmoronando. Seus olhos se arregalaram, primeiro em descrença, depois em confusão, e então em um súbito e cegante lampejo de reconhecimento completo e total. Ele se curvou. Não foi um aceno. Não foi uma pequena inclinação da cabeça. Foi uma reverência europeia, formal completa da cintura. Um gesto de profundo e inegável respeito. Madame, ele respirou, sua voz rachando com choque. Perdoe-me. Eu não tinha ideia. O mundo de Marcus Thorne parou. Ele olhou para a cena e seu cérebro simplesmente se recusou a processá-la. Arno Dubois, o titã da indústria, o homem que acabara de cuspir em seu rosto, estava se curvando para sua esposa, para Sara, a bibliotecária. Ano, o que você está fazendo? Marcos riu um som agudo e nervoso. Essa é apenas minha esposa, Sara. Sarafina, levante-se. Você está fazendo uma cena. Dubois se endireitou, mas seus olhos nunca deixaram Sarafina. Ele ignorou completamente Marcos, como se ele fosse uma mosca zumbindo. Madame Russo, Dubois disse, sua voz cheia de um temor que silenciou os sussurros restantes. Você está em Boston. Por que ninguém me informou? Eu teria vindo até você. Genevieve, ela disse, nada. O nome atingiu a sala como um trovão. Russo Harrison Cole, que havia estado olhando para o terno de Sarafina, ficou branco como um lençol. Ele era um homem que vivia de nomes, de conexões, e aquele era um nome que ele conhecia. Russo, Cole sussurrou, sua voz como um enrouso global. Dubois olhou para Cole, sua confusão se transformando em raiva. Ele gesticulou para Sarafina. Mas é claro, esta é Madame Sarafina Russo, a principal proprietária da RG Holdings, e, portanto, minha acionista majoritária.
A mulher a quem eu respondo. Ele se virou de volta para Sarafina, sua expressão endurecendo enquanto ele absorvia a cena novamente. As bandejas de comida meio comidas, a multidão cintilante e hostil, e Marcos congelado em sua postura arrogante. Madame, limpa a garganta. O que é isso? Por quê? Por que você está aqui nesta casa deste homem? Sarafina finalmente olhou para seu marido. Seu olhar não era triste, nem zangado, nem magoado. Era frio. Era o olhar de uma CEO avaliando um ativo falido. Este homem, ela disse, sua voz clara e carregada, é meu marido. Um suspiro audível coletivo sugou o ar da sala. Cynthia Davis, a mulher que havia sorrido maliciosamente enquanto Marcos ordenava a Sarah que pegasse a azeitona, parecia que ia desmaiar. Marcos estava balançando a cabeça, um sorriso grotesco colado em seu rosto. Não, não, você está mentindo. Ela é Sarafina Reis da biblioteca. Os pais dela estão mortos. Ela não tem ninguém. Ela não tem nada. Meus pais estão mortos. Sim, Sarafina disse, dando um passo em direção a ele. E eles eram Jean-Pierre e Alistair Russo. Eu era uma arquivista. Eu usei o sobrenome de solteira de minha mãe, Reis, para viver uma vida normal. Uma vida onde eu esperava encontrar alguém que me valorizasse. Ela deixou aquilo pairar no ar. E você o fez, ela continuou, sua voz desprovida de emoção. Você me valorizou como uma decoração, um rato que você poderia controlar, e nada que você pudesse exibir. Não, Marcos gaguejou, sua bravata estilhaçada, revelando o pequeno homem aterrorizado por baixo. Sarah, querida, isso é uma piada, certo? Uma piada elaborada louca. Harrison Cole, seu rosto lívido, sua carreira inteira piscando diante de seus olhos, subitamente entendeu. Ele entendeu a aquisição hostil. Ele entendeu a RG Holdings. Ele entendeu que a dinâmica de poder na sala havia acabado de se inverter com a força de uma onda gigante. Ele se levantou abruptamente de sua cadeira, seus joelhos quase dobraram. Madame Russo, ele gaguejou, sua voz sufocada. Eu não tinha ideia. Minhas desculpas. Sua posição era um sinal. Os outros dois parceiros em sua mesa, vendo seu chefe de pé, correram para se levantar também, suas cadeiras arranhando o mármore. Um efeito cascata percorreu a sala. Os analistas júnior, os gerentes de fundos de cobertura rivais, os banqueiros. Um por um, todos eles ficaram de pé. Não por Marcos, não pela festa. Eles se levantaram de choque, de medo e de um súbito e desesperado respeito pela mulher que eles haviam confundido com uma serva. A mulher que agora estava claro, possuía cada única pessoa naquela sala. Dentro de 10 segundos, cada convidado na festa estava de pé, todos exceto um, Marcus Thorne, que havia desabado em uma cadeira, seu rosto uma máscara de ruína catastrófica total. A esposa que ele havia humilhado, a mulher que ele havia ordenado a servir bebidas, era agora o centro de uma ovação de pé silenciosa, enquanto ele, o rei autoproclamado, havia sido reduzido a nada. Sarafina olhou ao redor da sala para o mar de rostos pálidos e aterrorizados. Estes eram os mestres do universo, os tubarões, os homens que moviam mercados, e todos eles estavam de pé em atenção para ela. Por favor, ela disse, sua voz quieta, mas firme. Sentem-se, vocês estão fazendo uma cena. Ela usou as próprias palavras de Marcos, e elas pousaram como um soco em seu estômago. Alguns dos convidados sentaram-se, mas a maioria, incluindo Harrison Cole, permaneceu de pé, com muito medo de se mover. Sarafina voltou sua atenção para Arno Dubois. Arno, minhas mais sinceras desculpas. Os negócios do meu marido eram desconhecidos para mim até esta noite. Madame, você não tem nada pelo que se desculpar. Arno disse, sua voz apertada com fúria, enquanto ele olhava fixamente para Marcos. Este insulto, ele está sendo tratado, Sarafina disse.
Ela então olhou além dele para Harrison Cole. Sr. Cole, ela disse. Ele estremeceu como se ela o tivesse atingido. Sim, Madame Russo, como tenho certeza que você está ciente. Russo Global detém uma participação de 15% em sua firma. Apex Capital. Cole assentiu, suando profusamente. Sim, um de nossos parceiros mais valorizados. Foi Sarafina o corrigiu. A partir de 30 minutos atrás, quando a Bolsa de Zurique abriu, RG Holdings iniciou uma liquidação total de nossa posição. Estamos despejando tudo isso, cada última ação. O sangue de Cole gelou. Ele entendeu o que isso significava. Uma venda tão grande sem aviso não apenas machucaria as ações. Isso desencadearia um pânico. Seria um evento de nível de extinção. Mas por quê? Ele sussurrou. Nós somos lucrativos. O negócio do Bois está morto. Sarafina disse. Você não está tocando na Dubois Maritime. Essa é a herança da minha família. E você não vai desmembrá-la para peças. As ações do meu marido esta noite. Sua incompetência em mirar meus próprios ativos e seu comportamento provaram para mim que a Apex Capital é um investimento profundamente instável e podre. Meu Deus, Cole gaguejou, tirando seu telefone. Isso nos levará à falência. A alavancagem será chamada de margem pela manhã. Marcos, o que você fez? Marcos estava apenas olhando, mudo. Seu império estava evaporando em tempo real. E Marcos, Sarafina disse, virando-se para ele. Ele olhou para cima, seus olhos vazios. Você me chamou de rato, ela disse suavemente. Você disse que eu era nada sem você. Mas a verdade, Marcos, é que você era apenas algo porque eu permiti isso. A única razão pela qual sua firma permaneceu à tona pelo último ano através de todos os seus riscos imprudentes é porque minha participação, a participação que você nunca soube, estava ancorando o seu crédito. Essa âncora agora se foi. Sara, por favor, ele sussurrou, finalmente ficando de pé. Ele estendeu a mão para ela. Nós podemos consertar isso. Eu posso consertar isso. É apenas um mal-entendido. Eu te amo. Sarafina olhou para sua mão estendida. Você não me ama, Marcos. Você amava a ideia de mim. Você amava ter algo que você pensava que ninguém mais poderia. Mas você nunca sequer soube o que era. Cynthia Davis, a mulher que havia sorrido maliciosamente para ela, subitamente correu para a frente, um olhar de pânico desesperado em seu rosto. Madame Russo, meu marido Robert, ele está na Apex também. Ele é um parceiro. Ele não tinha nada a ver com isso. Ele sempre a respeitou. Sarafina olhou para ela. Ele estava a 6 pés de distância e observou meu marido me humilhar. Ele não disse nada. O homem mais barulhento na sala. Se Sra. Davis é o mais fraco, mas às vezes também é o mais silencioso. O silêncio do seu marido foi o voto dele. Cynthia tropeçou para trás como se tivesse sido esbofeteada. Lágrimas de puro terror egoísta escorrendo por seu rosto. A sala estava agora implodindo. A barragem do decoro social havia estourado. Harrison Cole estava abertamente gritando em seu telefone. Venda tudo. Não me importo com o preço. Deixe-nos líquidos. Ligue para o jurídico. Ligue para eles agora. David, o parceiro júnior que havia questionado a ética da aquisição, estava olhando para Marcos, não com pânico, mas com um olhar de ódio assassino puro. Você, David espumava, você arrogante vazio. Você nos destruiu. Você me destruiu. Para quê? Para um jogo? Para fazer sua esposa servir bebidas? Os outros convidados, os não ligados à Apex, estavam recuando, seus próprios telefones para fora. Eles não estavam ligando para pedir ajuda. Eles eram tubarões que haviam farejado sangue. Eles estavam ligando para seus próprios corretores. Vender a descoberto Apex Capital.
Tudo isso. Alavancem-no ao máximo. Um gerente de fundo de cobertura rival sussurrou em seu telefone. Vai a zero pela manhã. Este é o golpe fatal. Desfaçam-se de qualquer coisa com a Apex como contraparte, outra mulher instruiu. Eu quero exposição zero. Agora, esta era a festa real, a frenesi alimentar. E no centro de tudo isso, Marcus Thorne permaneceu em sua cadeira, um homem esvaziado. Ele havia perdido sua empresa. Ele havia perdido sua reputação. Ele havia perdido seu futuro. Sarafina virou as costas para ele. Ela virou as costas para tudo isso. O barulho, o pânico, os gritos, era apenas estática. O som de um mundo do qual ela não era mais parte. Antoine, ela disse, sua voz cortando através da toca. O mordomo, que havia estado de pé perto do elevador privado, seu rosto perfeitamente composto, deu um passo à frente. Havia um pequeno sorriso orgulhoso, quase selvagem em seus lábios. Sim, madame, meu carro está esperando lá embaixo. Por favor, informe Genevieve que estou a caminho. Nós voaremos para Genebra esta noite. Eu quero uma auditoria forense completa de todos os ativos conectados à Apex Capital e um arquivo de antecedentes de cada único convidado que estava nesta sala. Eu quero saber quem eles são, onde está o dinheiro deles e a quem eles são leais até o momento em que eu aterrissar. Claro, Madame Russo, Antoine disse. E Antoine, tenha as fechaduras deste apartamento trocadas pela manhã. Todos os códigos, todas as chaves. O Sr. Thorne estará indisposto. Tenho certeza que a equipe jurídica do Sr. Cole cuidará disso. Com o maior prazer, madame. Limpa-lhe a garganta. Antoine disse, curvando-se enquanto ele apertava o botão de chamada para o elevador. Sarafina deu um passo em direção ao corredor, em direção à saída, sua cabeça erguida. Arnaud Dubois entrou em passo ao lado dela, um guardião de granito silencioso. Ela estava quase livre. Sara, espere. Uma voz final quebrada. Marcos. Ele estava de pé, tropeçando em direção a ela, seu rosto uma máscara horripilante de suor, desespero, e uma última brasa fumegante de sua antiga arrogância. Ele parecia um animal encurralado. Sara, por favor. Ele agarrou o braço dela, seus dedos cravando-se na fina lã de seu terno. Seu aperto era surpreendentemente forte. O último ato de um homem se afogando. Você não pode fazer isso. Você não pode apenas ir embora. Sarafina parou. Ela não estremeceu. Ela simplesmente olhou para a mão dele em seu braço, seus dedos grossos, o pesado relógio de ouro Patek Philippe, que ela havia comprado para ele para o primeiro aniversário deles. Parecia ridículo nele agora, um adereço em um palco falido. Você não pode, ele ofegou, sua voz rachando, saliva formando-se no canto de sua boca. Nós somos casados. Afirma. Ok, afirma se foi. Tudo bem, você venceu, mas você não pode. Você não pode apenas sair. Ele estava juntando as peças, mas na ordem errada. Uma nova realização grotesca estava amanhecendo em seu rosto. O terror estava sendo substituído por uma esperança torcida e desesperada. Isso mesmo, ele sussurrou, uma risada histérica borbulhando em sua garganta. Nós somos casados. Minha empresa se foi. Mas sua empresa, seu dinheiro, Rosso Global... Meu Deus, Sara, nós somos ricos. Nós somos bilionários. Limpa a garganta. Ele apertou seu aperto, puxando-a para mais perto, seus olhos selvagens. Você não entende a lei, Sara. Você é apenas uma bibliotecária. O que é seu é meu. Limpa a garganta. Nós somos casados. Metade de tudo isso pertence a mim. Você não pode me cortar. Eu sou seu marido. Ele estava gritando a última parte, sua voz ecoando na sala agora silenciosa. Até mesmo as chamadas telefônicas em pânico haviam parado. Todos estavam assistindo a este ato final patético e horripilante.
Marcus Thorne, tendo perdido seu reino, estava agora reivindicando o dela. Sarafina olhou para a mão dele em seu braço. Então ela olhou de volta para seu rosto desesperado e devastado. Ela não sentiu nada. Não pena, não raiva, nem mesmo uma memória de amor. Era como olhar para um estranho, um personagem mal escrito em uma peça que ela estava deixando. Solte meu braço, Marcos, ela disse. Não foi um pedido. Ele riu. Um som de latido afiado. Não. Não até você entender. Você está presa comigo, Sara. Você fez isso comigo e agora você tem que pagar. Você me deve. Eu te fiz. Quando eu te conheci, você não era nada. Uma ratinha, chata, pequena rata de biblioteca em um cardigã. Eu te dei esta vida. Eu te dei esta cobertura. Eu coloquei aquelas roupas em suas costas. Você seria nada sem mim. Sarafina lenta e deliberadamente estendeu a mão com sua mão livre e um por um descolou seus dedos de seu braço. Seu toque era tão frio quanto ferro. Você está certo sobre uma coisa, Marcos. Ela disse, sua voz perigosamente suave. Eu era uma bibliotecária, uma arquivista profissional. Eu sou treinada para ler e entender documentos. Eu sou de fato uma especialista na área. Ela deu um passo para trás, endireitando sua jaqueta de terno. Você se lembra? Ela perguntou a semana antes do nosso casamento. Quando você me sentou no escritório de seu advogado, ele olhou para ela sem compreender. Seus advogados, ela continuou. Sr. Henderson, aquele com as terríveis gravatas manchadas de mostarda. Ele e sua equipe me apresentaram um arquivo. Tinha 83 páginas de comprimento. Era intitulado Acordo de Proteção de Ativos. Um acordo pré-nupcial. A cor sumiu do rosto de Marcos. A esperança selvagem em seus olhos piscou, substituída por um novo horror catastrófico amanhecendo. Você me sentou, Sarafina continuou, sua voz um bisturi impiedoso e preciso. E você me explicou em palavras muito pequenas e simples, como se eu fosse uma criança, que isso era apenas uma formalidade, uma decisão de negócios inteligente. Você me disse que seus ativos, seus milhões arduamente ganhos, sua participação na Apex, seu futuro, todos eles precisavam ser protegidos. Protegidos de mim? Ele estava balançando a cabeça, recuando. Não, não, você estava tão orgulhoso disso, ela disse, dando um passo em direção a ele. Você se gabou para Harrison Cole que seus advogados haviam redigido o acordo pré-nupcial mais cruel e inquebrável no estado de Massachusetts. Um que declara em termos inequívocos que o que é meu permanece meu e o que é seu permanece seu. Sem exceções, sem propriedade comunitária, sem reivindicações nunca sobre ativos pré-nupciais ou qualquer renda ou crescimento derivado desses ativos. Ela parou, deixando as palavras pairarem no ar, deixando ele e todos os outros na sala entenderem. Eu não discuti, Marcos. Eu nem mesmo tive meu próprio advogado para lê-lo. Eu apenas o assinei. Eu o assinei tão rápido. Você realmente parecia desapontado. Você pensou que era porque eu era ingênua, porque eu estava tão apaixonada, porque eu era um rato tolo que não entendia de finanças. Ela se inclinou, sua voz caindo para um sussurro que apenas ele podia ouvir. Você estava certo, Marcos. É um acordo inquebrável. Seus advogados fizeram um trabalho magnífico. Você estava tão aterrorizado que a pobre pequena bibliotecária tentaria pegar seus milhões. Você nunca por um segundo considerou que a bibliotecária estava apenas assinando o papel que protegia seus bilhões de você. Seus joelhos cederam. Ele não apenas desabou, ele se dobrou. Ele amassou-se no chão de mármore. Uma marionete cujas cordas haviam sido todas cortadas. Seu rosto uma máscara de ruína catastrófica total. Ele não apenas havia perdido, ele havia com sua própria arrogância sido o autor de sua própria destruição completa e total. E a partir de bem cerca de 10 minutos atrás.
Você não tem mais nenhum ativo, ela terminou. Sua voz subindo novamente, clara e fria para toda a sala ouvir. Suas ações não valem nada. Sua parceria está dissolvida. Esta cobertura está alugada em seu nome. E eu imagino que você não será capaz de pagar o aluguel até o 1º do mês. Você tem exatamente o que merece. Você não tem nada. Ele olhou para ela do chão, seu rosto molhado com lágrimas de raiva e autocomiseração. Você é um monstro. Ele cuspiu, sua voz um sussurro de cavalo. Uma cobra. Você é apenas um rato. Foi sua última tentativa patética de um insulto. A única palavra que ele tinha sobrando para ela. Sarafina olhou para o homem quebrado a seus pés. Ela sentiu uma única pontada fugaz, não de pena, mas de luto pela mulher que ela havia sido. A mulher que havia desesperadamente querido ser normal, ser amada. Aquela mulher havia sumido agora, e este homem a havia matado. Ela lhe deu um pequeno, triste e frio sorriso. Não, Marcos, você estava em uma jaula com um leão. Você apenas a confundiu com um gato doméstico. Ela se virou sem outra palavra e foi embora. A sala se abriu para ela como o mar. Harrison Cole, Cynthia Davis, todos os tubarões e rivais. Eles não apenas se moveram, eles se achatavam contra as paredes, aterrorizados até mesmo para respirar o mesmo ar que ela. Ela alcançou o elevador. Antoine estava segurando a porta aberta. Arnaud Dubois entrou e ela seguiu. Enquanto as portas cromadas polidas começavam a deslizar fechadas, Sarafina olhou para fora uma última vez. Ela viu Marcus Thorne, um monte desolado no chão, sozinho no centro de seu mundo oco cintilante. Ela viu os convidados, os mestres, já de volta em seus telefones, abutres debruçando-se sobre a carcaça de sua vida. As portas fecharam com um baque suave e final. O elevador desceu, uma caixa silenciosa de cromo e aço, afundando suavemente pelo coração do edifício. Os três deles ficaram em silêncio, o caos abafado da festa desaparecendo acima deles até sumir, substituído pelo zumbido quieto da maquinaria. Quando eles chegaram ao saguão, uma vasta e vazia extensão de travertino e madeira escura, Arno limpou a garganta. Madame, ele disse, sua voz rouca de emoção. Aquilo era bem, estava atrasado. Um Arno Sarafina disse, ajustando o punho de sua jaqueta de terno. O peso dos últimos 2 anos, o peso da mentira estava levantando de seus ombros. Mas ela podia sentir o peso familiar do nome Rouso se assentando de volta em seu lugar. Era mais pesado, mas era dela. Eles saíram das enormes portas de bronze do edifício e para a fria e afiada noite de novembro. O ar de Boston parecia limpo. No meio-fio, um Maybach preto, sem adornos e claramente blindado, estava esperando, seu motor ronronando. Um motorista, um homem com a constituição de um linebacker e um fone de ouvido, imediatamente saiu e segurou a porta traseira aberta. Arno, sempre o cavalheiro, gesticulou para ela entrar, mas Sarafina pausou na calçada. Ela tirou seu próprio telefone satélite seguro. Ela apertou um único número. Genevieve, ela disse. Sarafina. A voz na outra ponta crepitou, quente e afiada. Está feito. O mercado está em queda livre. A Apex Capital não existirá pela manhã. Você está segura? Eu estou segura, Jen. Sarafina disse, olhando para a cobertura cintilante tão alto acima deles. De cá de baixo era apenas outra luz no céu, indistinguível do resto. As fechaduras estão sendo trocadas. A auditoria está começando. Eu estou com Arno. Bom, Arno, confio que você tem o avião pronto. Arno, que podia ouvi-la, assentiu. Rodas para cima em 2 horas, Genevieve. Nós estaremos em Genebra pela manhã. Excelente, a voz de Genevieve respondeu. O conselho está ansioso. Eles terão que esperar, Sarafina disse. Eu os verei após minha reunião. Reunião? Genevieve perguntou. Que reunião? Sarafina sorriu,
um sorriso verdadeiro real, e entrou no carro. Arno seguiu, sentado em frente a ela. O motorista fechou a porta, selando-os em um mundo de couro quieto e vidro fumê. Arno, Sarafina disse, encerrando a ligação com Genevieve. Você ainda tem aquela reunião de emergência do Conselho das 8h da manhã para a Dubois Maritime, correto? Aquela que o Sr. Thorne chamou? Arno olhou para ela, um sorriso lento e apreciativo se espalhando por suas feições de granito. Sim, madame, eu tenho. Bom, Sarafina disse. Ela se inclinou para a frente, seus olhos brilhantes e vivos, todos os vestígios do rato sumidos, todos os vestígios da vítima apagados. E agora, você pergunta? Agora vamos trabalhar. Eu quero estar na cadeira do meu avô quando essa reunião começar. No final, Marcus Thorne não foi destruído por uma queda de mercado ou um mau negócio. Ele foi destruído por seu próprio ego. Ele pensou que estava jogando um jogo de xadrez, mas ele nunca se incomodou em olhar para a mulher sentada do outro lado do tabuleiro, aquela que possuía todas as peças. Sarafina Russo não apenas foi embora. Ela levou o tabuleiro inteiro com ela. A história é um poderoso lembrete de que a pessoa mais quieta na sala é frequentemente a mais poderosa. E você nunca jamais deve subestimar a pessoa que você pensa que pode controlar. Muito obrigado por assistir. Esta história foi um passeio selvagem. E se você gostou deste drama, por favor, me diga nos comentários o que você acha que Marcos fez no dia seguinte. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias incríveis da vida real. Aperte aquele sino de notificação para você nunca perder uma atualização. Nós temos uma nova história vindo muito em breve. Veja você próximo.